Olá, seja muito bem-vindo ao Garou. E no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre algumas histórias objetivistas escritas e desenhadas por Steve Ditko na década de 70. Gostaria de começar esse vídeo falando sobre uma certa audiência no Congresso norte-americano, ocorrida no dia 26 de outubro de 2008, em que o ex-presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Alan Greenspan, ao ser questionado pelo representante democrata pela Califórnia, Henry Waxman, admitiu erros em sua ideologia e em como a sua forma de ver o mundo acabou contribuindo para a formação da bolha econômica que acarretaria na crise financeira de 2008. Henry Waxman questionou Greenspan da seguinte forma: a pergunta que tenho para você é: você tinha uma ideologia, você acreditava que livre, competitivo, e esta é a sua declaração. Eu tenho uma ideologia. Minha opinião é que os mercados livres e competitivos são, de longe, a maneira incomparável de organizar as economias. Nós tentamos a regulação. Nenhuma funcionou significativamente. Essa foi sua citação. Você tinha autoridade para evitar práticas de empréstimos irresponsáveis que levaram à crise das hipotecas subprime. Você foi aconselhado a fazê-lo por muitos outros. E agora, toda a nossa economia está pagando o preço. Você sente que sua ideologia o levou a tomar decisões que gostaria de não ter tomado? Ao que Greenspan respondeu: bem, lembre-se o que é uma ideologia. É uma estrutura conceitual com a forma como as pessoas lidam com a realidade. Todo mundo tem uma. Para existir, você precisa de uma ideologia. A questão é se é preciso ou não. E o que estou dizendo a você é: sim, encontrei uma falha. Não sei quão significativa ou permanente é, mas fiquei muito angustiado com esse fato. Você encontrou uma falha na realidade, disse Waxman, e Greenspan continuou. A falha no modelo que percebi é a estrutura crítica de funcionamento que define como o mundo funciona, por assim dizer. Por fim, Waxman indagou de forma mais assertiva. Em outras palavras, você descobriu que sua visão de mundo, sua ideologia, não estava certa, não estava funcionando? E Greenspan, por fim, respondeu: foi exatamente por isso que fiquei chocado, porque eu estava trabalhando há 40 anos ou mais com evidências consideráveis de que estava funcionando excepcionalmente bem. Essas palavras de Alan Greenspan são significativas, pois resumem todo o alcance que as ideias objetivistas já chegaram a ter. Digo isso pois Alan Greenspan era amigo e um grande entusiasta de Ayn Rand, autora de livros como A Revolta do Atlas, Vontade Indômita e criadora do objetivismo. Ayn Rand teve forte influência em muitas figuras políticas na segunda metade do século XX, sendo ainda nos dias atuais uma autora bastante lida, por mais que não goze de reconhecimento acadêmico. Rand não apenas influenciou a política monetária dos Estados Unidos, como vimos nas palavras de Greenspan, como também foi fundamental para moldar radicalmente o pensamento de uma figurinha bem conhecida no mundo dos quadrinhos, o co-criador do Homem-Aranha, criador do Doutor Estranho e de ideias presentes em heróis como Homem de Ferro e Hulk, por exemplo. Estou falando de Stephen J. Ditko, mais conhecido como Steve Ditko. Ditko sempre me pareceu uma figura bem estranha, e não é por menos, já que em um primeiro olhar, quando vemos seus desenhos, principalmente aqueles psicodélicos de Doutor Estranho, que estreou nas páginas da revista Strange Tales número 10 da Marvel em 1963, imaginamos uma pessoa descolada, ainda mais quando levamos em conta o estilo irreverente que Stan Lee vendia sobre o ambiente de trabalho da Marvel na época. Mas indo na contramão de seus colegas, Ditko era uma figura reclusa, de poucos amigos, apegado cegamente às ideias objetivistas de Rand, que lhe trariam diversos problemas no trato com colegas de trabalho, principalmente com Stan Lee. O fervor de Ditko pelo objetivismo invadiria fortemente seus trabalhos, se tornando um grande norteador de suas histórias, principalmente de personagens criados por ele, como O Questão e Mr. A. E graças ao trabalho de tradução do site Gibisquit, podemos ter acesso a alguma dessas histórias independentes nessa coleção que reúne alguns trabalhos escritos por Ditko entre 1973 e 1976. Como não quero me alongar mais na carreira de Ditko, os curiosos podem ir atrás desse livrinho, escrito pelo Roberto Guedes, O Incrível Steve Ditko, lançado pela editora Noir. Então, antes de mais nada, vamos primeiro tentar entender um pouquinho do que seria esse tal de objetivismo. A própria Ayn Rand explica seu sistema filosófico com base em 4 pilares fundamentais, sendo eles a metafísica, a epistemologia, a ética e a política.
A metafísica estaria apoiada na realidade objetiva, a epistemologia na razão, a ética no auto-interesse e a política no capitalismo. Ayn Rand entendia que seguir esses conceitos de forma consistente daria ao indivíduo uma filosofia de vida calcada na racionalidade. Para Rand, a realidade existe como algo objetivo e absoluto, onde fatos são fatos, independente das emoções dos seres humanos, e a razão como sendo o único meio de perceber a realidade e entendê-la. Já o auto-interesse considera o homem como um fim em si mesmo, existindo para o seu próprio proveito e felicidade, enquanto que o sistema econômico perfeito seria o de livre mercado, com a mínima presença do Estado, que é visto por Rand como um inimigo que atenta contra as liberdades individuais. Rand defenderia também a separação entre Estado e a economia, e elevaria o altruísmo como um grande vilão da humanidade, já que o coletivismo seria nada mais que a expressão política do altruísmo. Já foram produzidos alguns filmes sobre as obras de Rand, como The Fountainhead, de 1949, e uma trilogia bem flopada de A Revolta do Atlas. Mas eu indicaria mesmo o primeiro capítulo do documentário Tudo Vigiado por Máquinas de Adorável Graça, de Adam Curtis, que aborda não apenas a influência objetivista de Rand na ascensão dos novos democratas da costa oeste norte-americana, como também as contradições dela, já que ela é a típica pessoa que vendia suas ideias para os outros, mas que sua própria vida não seguia seus preceitos, pois devemos lembrar que Rand se beneficiou da Seguridade Social do Estado. O objetivismo de Rand como construção de uma filosofia egoísta e individualista, como já dito, ainda povoa o imaginário social e cultural. Um exemplo recente é Zack Snyder e seus filmes de super-heróis. Super-Homem e o Batman de Snyder são figuras dotadas de traços randianos, homens heróicos, individualistas e moralmente maniqueístas. E não para por aí, já que o seu Rorschach, em sua adaptação de Watchmen, foi transformado em uma figura de glamourização estética da violência, muito mais próxima do personagem em questão do Dítico. Acho que nem vale a pena questionar a existência de ideias objetivistas nos filmes de super-heróis do Snyder, até porque não é de se surpreender que ele tenha planos de dirigir uma nova versão do filme The Fountainhead. Bom, depois dessa breve introdução ao objetivismo, vamos partir para essa coleção de histórias independentes, que já abrem com um dos trabalhos mais radicais de Dídico, chamado O Mundo Vingativo, em que uma figura humanoide de terno, com um planeta no lugar da cabeça, fica tecendo críticas irônicas a perfis da sociedade que contribuem com a degradação do mundo, sobrando para os místicos, os intelectuais, os religiosos e empresários, pessoas neutras e humanitárias. Algumas outras histórias acabam sendo narradas por esse mundo falante, que vai criticando a falácia do bem coletivo, como em uma história bizarra em que os adultos querem matar um bebê por conta do recém-nascido representar essa figura que ainda não foi seduzida por ideais coletivistas e que, por ser o novo, se trata de um potencial ser egoísta e independente no futuro. Na história Agente da Liberdade, temos o herói randiano que tenta salvar um doutor das garras do comunismo. Detalhe engraçado para o vilão, que sempre é mostrado segurando uma corrente com a foice e o martelo desenhado em sua luva. Na outra história chamada Screamer, temos um grupo de selvagens que querem destruir a civilização por serem contra o progresso, e tudo isso envolto em um jogo de poder entre o político ganancioso e o empresário aproveitador. Já em Case of the Silent Voice, temos um detetive tipicamente randiano, linha dura e punitivo com aqueles que fazem o mal, tentando resolver os assassinatos de pessoas que são mortas por um boneco que mata com palavras. The Premise Consequence se passa em um futuro onde uma pessoa tenta burlar um sistema de computador que faz a triagem de candidatos a presidente, impedindo que eles não desrespeitem os direitos individuais. Temos ainda uma história chamada The Void, em que uma figura sinistra mata vilões contraditórios e irracionais. Já a Fagulha Cativa não passa de uma ode ao esforço próprio e ao escambo, terminando com uma crítica aos interesses coletivistas que sempre querem se aproveitar das conquistas alheias. Tem também uma história bem bobinha chamada Masquerade, que mostra uma dupla que luta contra o crime. E por fim, finalmente chegamos em um dos trabalhos mais conhecidos de Dídico, Mr. A, uma versão mais radical de seu O Questão. Em Mr. A, o jornalista Rex Grain se disfarça de um vigilante implacável, que mata os considerados malfeitores sem demonstrar nenhum sentimento. O nome Mr. A vem da expressão A é A, do estudo do princípio da não contradição de Platão, utilizado pelo objetivismo. Nas histórias de Mr. A, temos novamente a fórmula de histórias recheadas de discursos individualistas
que abordam a luta do bem contra o mal, contando com diversas figuras retratadas lá em Um Mundo Vingativo como sendo os inimigos da sociedade livre. Confesso que foi bem difícil tirar alguma coisa de interessante dessas histórias. Por vezes, não vemos nada além de um moralismo maniqueísta bem ingênuo, opondo o capitalismo ao comunismo, pensamento típico daqueles Estados Unidos da época da Guerra Fria. Antes de começar a ler, eu realmente achei que encontraria alguma coisa mais bem trabalhada, até porque o objetivo desse vídeo sempre foi ser uma crítica contra o objetivismo e a sua forma de retratação nos trabalhos de Dídico. Pessoalmente, nem consigo levar em consideração as ideias objetivistas. Acho essa coisa de egoísmo racional uma grande baboseira e Dídico não fica para trás em seus posicionamentos bem tolerantes, dignos de uma mente que parece ser meio perturbada e que não consegue enxergar nada além de conceitos absolutos e inflexíveis. Fora ainda os estereótipos carregados de preconceitos com pessoas religiosas e toda a zombaria com valores altruístas e humanitários. Outra coisa que me incomoda bastante é a forma que Dídico insinua que pessoas pobres e necessitadas se encontram nessa condição por não se esforçarem bastante. Sabe aquele velho papinho meritocrático bem merda? Então, histórias repetitivas, personagens rasos e discursos ingênuos são a tônica desses trabalhos, e essa foi a minha primeira tentativa de trazer aqui para o canal um conteúdo mais crítico, algo que me tirasse do conforto e que me fizesse ler outros quadrinhos que não costumo ter contato. E se tem algo que aprendi estudando economia heterodoxa, é sobre a importância de estudar materiais com os quais não concordo, para assim poder criticá-los. Essas histórias objetivistas do Dídico são bem ruizinhas, mas continuam sendo importantes para se entender não apenas o contexto de suas criações, como também para compreender um pouco da mente de um dos grandes quadrinistas de todos os tempos. E é isso, pessoal. Se tiverem interesse, vou deixar o link para esse quadrinho na descrição do vídeo. Então, não se esqueça de curtir, compartilhar, deixar um comentário aí embaixo sobre o Dídico e nos vemos numa próxima aqui no Garou.